golpe civil-militar, né? Primeiro a denominação, né? Por que civil-militar? Por muito tempo, pessoal, esse período foi chamado de regime militar, ditadura militar, golpe militar, né? Na verdade, a, a gente, né? A história, quando a gente passa a tentar entender esses processos, a gente busca entender, né? De forma mais profunda possível, né? Então, hoje a gente compreende, né? Que o golpe, né, o processo de golpe que houve ali em 1964, ele não foi simplesmente articulado ou unicamente articulado pelos militares, né? A participação militar ela teve uma relevância realmente muito importante, até porque foi a força que fez, né, que desencadeou o golpe, mas para que esse golpe pudesse ocorrer, ele precisou de uma base civil muito forte. E quando a gente fala de base civil, nós estamos falando tanto da sociedade civil, né, parte da sociedade civil que apoiou, né, a derrubada do poder do Goulart, como também é, contou, por exemplo, com o apoio de instituições, né, como é o caso, por exemplo, do Congresso, quando o Congresso, de certa forma, cumpre a agenda aí do golpe, que era declarar a, a vacância da presidência, mesmo com o João Goulart ainda estando no país. Então, é, é um golpe que se articula, né, levando em consideração essas forças. Né? Então, por isso que chama de golpe civil-militar, né? E não apenas militar, porque não foi única e exclusivamente os militares a executá-lo. Né? Então, quer dizer, a participação, né, os militares são, aí, de certa forma, o braço armado do processo, mas havia uma base, né, civil, de instituições civis, de parte da sociedade civil, e da imprensa. Então, quer dizer, havia uma articulação de maneira geral, né, que permitiu que esse processo se desencadeasse ali entre março e abril de 1964. Tá? Então, por isso o golpe civil-militar, justamente por não ser exclusividade dos militares, esse processo de transição aí. Tá? Então, antecedentes do golpe, né, pessoal? Basicamente, o que a gente tem de antecedentes desse processo? Aqui é uma espécie de revisão do que a gente já veio comentando até aqui, mas agora para a gente poder entender de forma mais ampla, assim, né? Ter uma vista mais aberta aqui em relação a esse período. Então, nós temos a renúncia do Jânio Quadros lá em 1961, que gera aquela crise de sucessão que a gente já comentou, né? Em que o João Goulart, né, fica ali tramitando entre ser empossado ou não, né? Os militares embarreirando a posse do João Goulart, né? E boa parte, né, da sociedade civil também naquela euforia do perigo vermelho, né? Naquela ideia de que o João Goulart ele seria um comunista e ele implantaria um regime comunista no Brasil. Então tudo isso gera aquela crise sucessória que coloca ali, né, o João Goulart é, e os militares em oposição, né, e gera toda aquela instabilidade, né, que foi a chamada campanha da legalidade. Até o Leonel Brizola foi um dos líderes da campanha da legalidade no Rio Grande do Sul e se organiza, né, uma força militar e havia uma ameaça ali iminente de uma possível guerra civil. Então, o fato é que chegou-se ao acordo do parlamentarismo, né, como a gente sabe, a emenda constitucional do parlamentarismo que dava ao João Goulart, né, o cargo de presidente, mas um primeiro-ministro seria escolhido pelo Congresso. Até o primeiro-ministro foi lá o Tancredo Neves, né, um dos, né? E, e isso permaneceria, né, até 1965, quando haveria plebiscito para votar se o parlamentarismo ele permaneceria ou não, né? E aí eu lembro lá que o João Goulart consegue adiantar, né, o plebiscito para 1963, então para ainda ter tempo de governar, né, já que 65 seria o fim do mandato dele. E aí em 63 ele consegue, né, derrubar a emenda parlamentar, a emenda constitucional que dava o parlamentarismo, com a galera aí, com a maior parte da população votando não ao parlamentarismo, né?
Então o João Goulart assume o poder, né? O Brasil volta ao regime presidencialista. O João Goulart assume o poder com amplos, né, direitos de presidente aí, e é aí que ele passa a defender, né, a implantação do chamado plano trienal, e aí como base desse plano as reformas de base, né, reforma agrária, reforma bancária, reforma educacional, reforma urbana, então haviam várias reformas, né, que seriam, né, na concepção do João Goulart, uma forma de reduzir as desigualdades e modernizar a economia do Brasil. Ainda em 1963, né, ele tenta submeter essas reformas, mas havia uma resistência muito grande, né? Então o João Goulart ele viveu ali um clima de extrema polarização, né? Os setores que apoiavam o João Goulart contra aqueles que se opunham, né, de certa forma, a ele. Então o João Goulart tenta, né, inicialmente ali submeter essas reformas ao Congresso, mas acaba não conseguindo. E aí, a partir já de 1964, ele passa a colocar essas reformas em vigor por meio dos decretos, né? Então, você vai ter a priori, né, o decreto lá em março, né, de nacionalização das refinarias, né, de petróleo, e também o decreto que, vamos dizer assim, né, desapropriava algumas terras, né, terras próximas às ferrovias e tal, e isso vai gerar, né, uma insatisfação, né, porque boa parte das elites, principalmente, né, se opunham muito ao governo João Goulart, pelo histórico de João Goulart, né, trabalhista, por um histórico populista, né, então tudo isso faz com que boa parte da oposição cada vez mais se articulasse, né, contra o governo do João Goulart. Então é dentro desse processo que você vai ter jornais que passam, né, a criticar aquelas instituições que a gente já viu, né, anteriormente, o IBAD, o IPES, né, que eram instituições que passaram a difundir toda uma ideologia e aprofundar, né, essa crítica, essa oposição ao João Goulart. Então tudo isso passava, né, a se tomar corpo cada vez maior em 1964. E outra coisa muito tensa é a revolta de Marielle, né, liderada lá pelo Cabo Anselmo, que representou, né, principalmente para as forças militares, uma quebra da hierarquia, né? Então, na estrutura militar, né, não podem haver revoltas, não pode haver greve, não pode haver nada disso, porque é proibido e tal. Inclusive a pessoa pode ser até presa, enfim, sofrer prisão e tal, por questionar ou por, enfim, não cumprir uma ordem, né, que é chamada de quebra de hierarquia. Então esses marinheiros se revoltam em busca de melhorias, né, de condições de salário, de trabalho também, né, claro. E isso é visto como uma quebra de hierarquia. E o pior de tudo não foi isso, né? Foi o fato de que o João Goulart também, de certa forma, buscando apoio dentro das forças militares, né? Pelo menos nas patentes mais baixas dos militares, ele acaba que anistiando esses marinheiros, né? Ou seja, eles não foram punidos. E isso, né, com certeza, atingiu de forma muito severa partes desse setor militar que viam isso uma quebra, né, muito radical da hierarquia militar, e vão passar, né, também a se opor com muito mais ênfase ao governo do João Goulart. Tá? Então, assim, a reação, de maneira geral, ela ocorre nesses diversos setores, né? E a reação civil mais evidente naquele momento é a chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né? Ocorrida ainda em março, né, de 1964, quando você vai ter aí de 300 a 500 mil pessoas aí nas ruas, em diversas cidades, né? Ela ocorre primeiramente em São Paulo, mas depois ela passa a ocorrer em outros locais, e reúne, né, uma boa parte
das classes, né, classe média e classe média e elite, né, classe média alta, setores do clero, né, clero católico, né, e enfim, né, os setores mais conservadores da sociedade brasileira daquele momento que pediam, né, o fim do governo João Goulart, o fim do comunismo no Brasil, né, o retorno da democracia, essas coisas. Então, essa marcha, ela foi, de certa forma, assim, ela é até considerada por muitos historiadores, de certa forma, o sinal verde, né, do golpe, né, de que o golpe teria um apoio civil, porque na verdade, né, essa ameaça de golpe ela já existia desde muito antes, né? Como a gente já falou, houveram outras tentativas de golpe. Na verdade, hoje, né, de acordo com documentos, né, ligados aí à CIA e documentos do próprio Exército, sugere-se que a montagem, de certa forma, desse golpe ela é muito anterior a 1964. Né? Então, na verdade, o que faltava, e esse golpe provavelmente poderia ter acontecido ainda em 54, lá no fim do governo do Getúlio Vargas, né? Mas aí, como não havia base civil, já que aquela comoção como consequência da morte lá do Getúlio Vargas, fez com que esse golpe fosse adiado, e aí uma tentativa ocorreu ainda durante o governo do Jânio Quadros, desculpa, do JK, né, do Juscelino Kubitschek, mas foi sufocado. Depois, em 61, com a renúncia do Jânio Quadros, aí sim, né, do Jânio Quadros, também cria-se essa crise institucional, né, com a iminência de um golpe, mas a resistência, né, da chamada campanha da legalidade também conseguiu, de certa forma, conter esse golpe. E aí, mas aí em 64 você vai ter, né, a efetivação desse processo, principalmente, como eu falei, porque por muitos a Marcha da Família com Deus pela Liberdade era vista como um sinal verde de que o golpe, né, teria base social. Não é à toa que, na verdade, antes de 64 você já tem a formulação, né, da chamada Operação Brother Sun, que era, né, uma operação dos Estados Unidos, de que caso houvesse uma resistência, né, os Estados Unidos iriam intervir, né, nesse processo político do Brasil. Né? E na verdade, né, esse golpe está atrelado, eu já até comentei anteriormente, que com a ideia de que os Estados Unidos buscavam, né, construir aqui na América, principalmente na América Latina, uma base de apoio sólida, né? Principalmente com o receio de que, eventualmente, né, um desses países da América Latina, e o Brasil tinha uma importância muito grande na América Latina, viesse a se tornar um país comunista, socialista, sei lá. Né? E isso se aprofunda ainda mais a partir de 59, quando Cuba, né, que é ali bem pertinho dos Estados Unidos, passa pela Revolução Comunista, e isso faz com que esse incentivo, né, aos golpes militares na América Latina se tornasse cada vez mais efetivo pelos Estados Unidos. Então não é à toa que não só o Brasil vai passar por um golpe militar, né? O Chile enfim, né, basicamente outras nações aqui da América Latina vão passar também por processos semelhantes. A Argentina também, né? Então quer dizer, a ideia é principalmente conter esse avanço, né? Ainda que esse avanço não existisse efetivamente, tá? Então olha só, tudo isso, né? O golpe, então ele vai se constituindo a partir dessa base de apoio da sociedade civil por meio dos grupos sociais, também por meio das instituições, né? No caso aí, por exemplo, a igreja católica, né? As instituições civis, né? Como o próprio Congresso Nacional, que acaba que articulando, né? Fazendo parte da agenda do golpe. Então tudo isso faz com que esse processo, né? Fosse um processo bastante, até foi até muito rápido, né? Você vai ter a questão de 2, 3 dias. O João Goulart já havia sido deposto e aí já estava instituído um novo regime no Brasil, né?
Então tá aí, né? Apoio da elite dos meios de comunicação que vão passar a fazer uma oposição cada vez mais forte ao João Goulart e difundir cada vez mais, né, as ideias mais golpistas, né, de que o João Goulart deveria ser destituído, tá? Destituído. Então vamos lá. Aqui, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, de como há uma participação intensa da imprensa, né? Que o Globo, ó, aqui em cima é interessante. Ó. Fugiu o Goulart e a democracia está sendo restabelecida. A gente vai já entender por que isso aqui está aqui. Né? Fugiu o Goulart, porque o João Goulart vai fugir, né? Do golpe. Então, olha só, aqui você vai ter fugiu o Goulart e a democracia está sendo restabelecida. Né? E aí você tem aqui essa ideia, né? A ideia do discurso de que não havia democracia naquele momento. Aí surge a democracia. Aqui algumas das marchas, né? Das marchas da família com Deus pela liberdade. Aqui você tem, não sei se dá para ler aí, mas aqui está escrito assim, ó, comunismo não, democracia sim. Né? Então a ideia de que a democracia para o Brasil, reformas com o Congresso, eu acho que é isso. Então tem alguns cartazes aqui, né? Algumas faixas trazendo essa ideia, né, de que o João Goulart estava impondo ali, colocando o comunismo, né, naquele momento. Aqui, ó, fabulosa demonstração de repulsa ao comunismo, né, é uma manchete falando sobre a marcha da família com Deus pela liberdade aqui, né, então e aí você vai ter o estado de São Paulo aqui, ó, democratas dominam toda a nação, né, essa ideia de que havia... depois de efetivado o golpe, né, você vai ter também a chamada Marcha da Vitória, né, que foi também uma demonstração de apoio ao governo estabelecido. E aqui é interessante, ó, ignorado o destino do ex-presidente João Goulart, porque de fato, quando o João Goulart sofre o processo, né, de deposição, ele ainda estava no Brasil e basicamente ele é ignorado assim. E todo o processo se implementa considerando que ele não estava no Brasil, mas na verdade ele estava, né? Então ele praticamente é ignorado aí e passa, apesar de depois ele ter sido perseguido. Pessoal, o golpe civil militar eu já havia comentado anteriormente, né? Então a gente já entende mais ou menos como é que se deu o processo de golpe, né? A derrubada do João Goulart em 1964, em março de 64, os militares, né, juntamente com apoio civil, né, de setores da sociedade civil, do empresariado, dos setores mais conservadores da sociedade, né, do clero católico, enfim, né, diversos setores da sociedade brasileira naquele momento vão apoiar a derrubada, né, do presidente eleito, né, que era o João Goulart, sob a suposta acusação, né, de que o João Goulart implantaria um regime socialista, comunista no Brasil. Né? Então, o João Goulart ele passa por vários momentos ali de instabilidade, né, durante desde o momento da renúncia lá do Jânio Quadros, em 1961, e aí em 1964 o golpe se consolida, né, em março, quando as tropas militares vão para a rua, e com o objetivo, né, de tomar o poder, então prender o João Goulart e assumir o poder, e o Congresso Nacional ele também vai, de certa forma, né, entrar aí nessa articulação quando o então presidente da Câmara declara vaga, né, a presidência da República, mas mesmo com o João Goulart ainda estando no Brasil, né, então por isso que a gente fala que é um golpe civil-militar, né, porque as instituições civis e militares vão se articular na derrubada, né, do regime, na derrubada do governo Jango. Né? E aí, a partir de então, né, a partir de março de 64, é melhor a partir de abril, né, porque já foi 31 de março para o 1º de abril, né, então os militares então passam a ocupar uma série de cargos públicos, né, e vão estabelecendo, né, a partir daí que vai se estabelecer a ordem que seria, né, seguida ao longo de pelo menos 21 anos, né, ou pelo menos na maior parte dos 21 anos que durou o regime militar no Brasil. Né? Então, ocupam esses órgãos públicos
passam a perseguir uma série de opositores, prender, né? Inclusive, o negócio foi tão intenso, né, que no primeiro ano do golpe, né, você vai ter estádio aí virando prisão, porque as prisões não cabiam, né, a quantidade de opositores que começavam a ser presos a partir de 1964. Então, políticos, estudantes, sindicalistas, né, intelectual, funcionário público, outros militares que não apoiaram, né, o golpe, vão também sofrer, né, a perseguição e vão acabar sendo presos. Então, como eu falei, né, ali no primeiro momento você vai ter um número realmente que começa bastante intenso, né, bastante grande, de pessoas sendo presas, né, principalmente em decorrência da oposição política à chegada dos militares ao poder, né, porque constitucionalmente falando, né, o João Goulart governaria ainda até 1965, né, até 1965, e aí em 1966 outro presidente seria então eleito, tá? Mas aí ele vai ter a derrubada do João Goulart, a ocupação, né, dos cargos públicos pelos militares, e aí, teoricamente, né, em 1966, os militares então realizariam a eleição, enfim, que levariam outro presidente, e aí tudo estaria bem. Só que não foi exatamente assim que a coisa aconteceu, né? Então, olha só, a partir daí, né, então, a partir da chegada dos militares ao poder, né, você vai ter ali toda uma articulação com o Congresso, e começa-se, né, o processo institucional da ditadura, ele vai se formular, ele vai se construir por meio dos atos institucionais. Os atos institucionais eram uma espécie de decretos, né, que vão estruturar literalmente a estrutura administrativa do próprio regime militar, né? E você vai ter 17 atos, né? Vão ser 17 atos institucionais que vão atuar em diversas áreas com o objetivo de fechavam o regime de forma a perseguir opositores, acabar com o partido político, enfim, limitar o habeas corpus, N fatores que cerceavam, né, geralmente as liberdades e davam maior poder aos membros do governo, no caso aqui, em sua maior parte, militares, né? É sempre importante destacar isso, que não vão ter só militares no poder, tá? O Congresso ele é mantido, né? Apesar de depois os partidos políticos serem extintos e tudo mais, e aí surgirem apenas 2 partidos, mas de maneira geral o Congresso ele se mantém, né? Ainda que de forma muito pouco representativa, tá? Então a gente tem os atos institucionais. Então os atos, eles basicamente tinham o objetivo de institucionalizar a ditadura, né, que se construía, fortalecendo o poder executivo, no caso aqui, liderado principalmente por generais militares. Então, durante os 21 anos de ditadura, você vai ter 5 generais na presidência, né, ou seja, no poder executivo. Você vai ter primeiro o Humberto Alencar Castelo Branco, né, depois o Arthur da Costa e Silva, depois o Médici, né, o Emílio Garrastazu Médici, depois o Geisel e, por último, o João Batista Figueiredo. Então, você vai ter 5 generais aí que vão governar o Brasil nos 21 anos aí que durou o regime militar. E, basicamente, os poderes, né, e a gente vai perceber que durante esse período o poder executivo ele vai concentrar realmente muito poder, né, um poder extremamente autoritário. Esses poderes vão ser dados principalmente pelos atos institucionais e, posteriormente, pela Constituição lá de 1967. E aí a gente tem vários atos. Aqui eu coloquei apenas alguns, que é justamente os que estão no livro, né? Coloquei apenas o AI1, o 2, o 4 e o 5. Não, acho que é um... Olha só. Então, o AI1, né? Eles são chamados de AIs, né? Só a abreviação aí, Ato Institucional. Então, o Ato Institucional número 1, ele foi promulgado lá em 1964, né? Logo após o golpe. E, basicamente, ele caçava, né, os mandatos, suspendia os direitos políticos, e aí suspendeu os direitos políticos de políticos influentes da época, né, políticos que poderiam representar alguma oposição, né, ou ainda, né, que poderiam representar alguma resistência em relação ao golpe, né. Então, o Leonel Brizola, né, que já havia resistido anteriormente, né, lá em 1961, na chamada Campanha da Legalidade,
o Juscelino Kubitschek, né, que era ex-presidente, o Jânio Quadros, o João Goulart, entre outros, né, vários outros, outras personalidades políticas da época tiveram seus direitos políticos cassados, muitos inclusive foram embora do Brasil para não sofrer, né, os processos aí, enfim, autoritários, violentos e tudo mais. Né? E aí, em 1964, também determina a eleição direta para a presidência da República, que vai ser um fator que vai se estender por todo o período do regime militar. Né? Então, durante o regime militar, o povo, né, de maneira geral, não vai votar para a presidência da República, depois também não vai votar para governadores. Né? Então, basicamente, os atos eles foram, né, distanciando, de certa forma, a população, de maneira geral, da escolha política. Tá? Então, a partir daí, você vai ter a eleição indireta para presidente, aí a partir de então os presidentes vão ser eleitos pelo Congresso, mas aí esse Congresso ele vai ser, de certa forma, ali, controlado, né, por militares, né, em sua grande parte, e, de certa forma, vão estabelecer a legalidade do regime. Né? Então, basicamente, o Congresso ele vai servir ali para estabelecer uma legalidade ao regime que se impunha. Tá? Então, o ato institucional número 2, de 1965, ele vai extinguir os partidos políticos. Então, todos os partidos políticos ficavam extintos e ele cria o sistema bipartidário. Basicamente, 2 partidos eram legalizados, né, podiam existir no Brasil e eram reconhecidos. E basicamente são os partidos que vão compor o Congresso Nacional. Então, seria o partido da situação, né, quer dizer, aquele partido que representava ali o governo de maneira geral, que era a ARENA, né, que era a Aliança Renovadora Nacional, e o partido da oposição, né, entre aspas, oposição porque é uma oposição consentida, porque não era uma oposição de fato, né, não era o MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, seria aí o partido de oposição, mas como eu já falei, não havia uma oposição real, ainda que mais para o final do regime, o MDB, de certa forma, vá se movimentar pela abertura democrática, mas de maneira geral a oposição era uma oposição consentida, então uma oposição que não representava uma ruptura muito drástica ou profunda. Né? Não é à toa que vai existir aí um certo trocadilho, né, que vai dizer que o ARENA e o MDB era o partido do sim e o partido do sim senhor, né, que era então ambos os partidos eram atrelados ao regime estabelecido e consequentemente, né, aprovavam aquilo que era colocado. O AI-4, como eu falei, né, o AI-4 de 1966, ele basicamente convoca o Congresso para poder, né, aprovar a Constituição, né, que havia sido elaborada. E aí a Constituição de 1966 ela vai incorporar e reafirmar as reformas e os atos que haviam sido publicados anteriormente. Né? Então, basicamente, a Constituição de 1967 vai, de certa forma, institucionalizar definitivamente o regime. Né? Então, se até então a ditadura ainda estava ali meio balanceada, tentando se segurar e criar um ar de legalidade por meio dos atos, a partir de 66 você vai ter a criação da Constituição, né? De uma Constituição que vai reforçar e incorporar as reformas que já haviam sido implantadas e aí construir esse ar, né, definitivo de legalidade, né? Porque agora não estaria fugindo da Constituição, não seria um regime inconstitucional, haveria então uma Constituição. E aí você vai ter, a partir de então, um crescimento, né, do autoritarismo e da perseguição, oposição, repressão vai se tornando cada vez mais intensa. Né? Até porque, na medida em que o regime vai se fechando, a oposição ao fechamento do regime também vai crescendo. Né? Então aí você vai ter uma escalada, né, de um lado e do outro, que vai, né, se estender, né, ao longo da década de 60. E a partir de 68 isso aqui se torna ainda mais radical, né, tanto de um lado quanto do outro. Tanto as manifestações, né, começam a ganhar mais corpo contra o regime instaurado, como também o Estado começa a produzir uma série de mecanismos para combater de forma mais forte essa resistência. E um desses elementos é o ato institucional número 5, provavelmente o mais famoso entre os atos
institucionais, porque de todos foi o mais autoritário. Né? O ato institucional número 5 foi o mais autoritário dos atos promulgados pela ditadura civil-militar. Né? Então, olha só. Basicamente, ele autorizava o fechamento do Congresso, né? O presidente poderia fechar o Congresso Nacional, e o Congresso ele é a representação, né, assim, do órgão democrático do que seria a República Democrática. Né? Então, o fechamento do Congresso Nacional e a autoridade do presidente, né, de fechar o Congresso por tempo indeterminado representa, né, o autoritarismo do AI-5. Permitir ao presidente, né, ao executivo, intervir nos estados e nos municípios, né, de certa forma retirando um pouco da autonomia do federalismo, né, bem como também suspensão dos direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos. Né? Então, qualquer cidadão poderia perder os direitos políticos, poderia votar, se candidatar, enfim, participar de partido, enfim. E suprimir o direito do habeas corpus. Né? Então, justamente que é o direito, né, que todos têm de pedir a liberdade, né, e o juiz vai determinar, dependendo da causa, né, se a pessoa pode ou não, né, responder em liberdade, aquela coisa toda. E a retirada a supressão, né, do direito de habeas corpus vai representar, né, uma ação extremamente autoritária, porque você vai ter cada vez mais pessoas sendo presas, né, dentro da lógica de repressão do regime, e, claro, e elas não podiam, né, exigir o habeas corpus em decorrência dessa supressão. Então, quer dizer, você vai ter um número cada vez mais maior, né, de perseguição a esses opositores, um período de escalada, né, alta da repressão, né, então, período de um número de prisão, os relatos da tortura vão ser bem maiores desse período. Então, você vai ter o AI-5, ele marca ali, né, um dos ápices da repressão do governo militar. Talvez o AI-5 e posteriormente ali o período do Médici, né, que é considerado um dos períodos mais violentos, aí, mais repressores. Então aqui algumas manchetes de jornais eu peguei só para a gente poder conhecer, né, e ver como é que estava a situação. E eu peguei de vários jornais assim para a gente ver que... e aqui é importante destacar, pessoal, a imprensa vai ter um papel muito importante na construção, né, do processo do golpe, né, porque a forma como a imprensa vai divulgar, né, vai se referir a esse processo, vai auxiliar, né, a imprensa foi, sem dúvida, né, os principais jornais foram apoiadores do golpe, então a forma como as notícias elas eram veiculadas, elas colaboravam, né, para o estabelecimento e a sustentação, a consolidação do regime que estava se implantando naquele momento. Então aqui ainda, Jornal do Brasil, 1º de abril de 1964, ainda no processo do golpe, né, quando São Paulo adere a Minas e anuncia a marcha ao Rio contra Goulart, né, que é quando você vai ter a tentativa de prender o Goulart, e aí ele vai para Brasília, depois ele vai para o Rio Grande do Sul, e aí fica nessa daí, e aí depois ele foge do Brasil, né, para não ser preso, né, ou pior. Tá? Então, mas veja que você vai ter resistência, né, você vai ter greves em diversas regiões do país, em decorrência do processo, né? O próprio Leonel Brizola, né, ainda constrói ali, de certa forma, a possibilidade de resistência juntamente com o Goulart, mas o João Goulart prefere se abster de resistir ao processo do golpe, porque poderia gerar uma guerra civil e tudo mais. Então, aqui, uma das notícias aqui, fugiu o Goulart e a democracia está sendo restabelecida. Isso é muito importante, né? Da forma como os jornais eles vão veicular esse processo. Então aqui, fugiu Goulart e a democracia está sendo restabelecida. O Globo de 2 de abril de 1964. Empossado Mazzilli na presidência. Né? E aí, se você observa aqui como um todo, né, você vai ver que o jornal, de maneira geral, ele exalta, né, o processo que estava acontecendo. Né? O Globo, inclusive a própria Globo, há um tempo atrás, fez um editorialzinho, né, fazendo um meia-culpa, né, dizendo que apoiou o golpe e tal, que se arrepende de ter apoiado um regime ditatorial, que torturou, matou, não sei o quê. Então,
aqui o Globo, o jornal o Globo, ele apoiou, né, de forma bastante intensa, né, o golpe que derrubou o regime, né. Olha só, então ressurge a democracia, né, novamente, a ideia de exaltação desse processo político. Aqui o Correio da Manhã, né, o Castelo Branco assume o governo. Então o Castelo Branco é o primeiro presidente militar, né, que assume lá em 15 de abril de 1964. Ele é o primeiro presidente, ele governaria até 1966, né, quando haveria uma outra eleição. E aí, enfim, o jogo democrático voltaria. Mas não é isso que ocorre. Lá em 1966 vai ter a nova Constituição, que vai reforçar o que os atos institucionais e o próprio Castelo Branco já haviam montado do esquema da ditadura. E por eleição indireta, depois do Castelo Branco, você vai ter o Arthur da Costa e Silva assumindo o poder. Então, pessoal, o período militar ele como eu falei, dividido, né, por vários dos generais que vão assumir o poder, né? Então, entre 1964 e 1966, a gente vai ter o governo do Castelo Branco, né? O Humberto de Alencar Castelo Branco, que é quem assume, né, logo ainda em abril de 1964 e vai até finalzinho de 1965. Então, ele, basicamente, o plano de governo dele tinha objetivos fundamentais. Primeiro, né, na perspectiva do Castelo Branco, desenvolver o capitalismo brasileiro ao se aproximar, né, da área de influência, né, dos Estados Unidos, né, a aproximação com os Estados Unidos e os planos para a América Latina, elaborado pelos Estados Unidos e outros estados, reformar o aparelho do Estado, né, de forma que pudesse fundamentar e criar bases legais para o regime que se implantava naquele momento, né, a ditadura que se implantava naquele momento, e que desse, vamos dizer assim, entre aspas aqui, possibilidades para conter a tal ameaça comunista, né, a suposta ameaça comunista que existia, e que foi utilizada essa ideia, né, de um perigo vermelho, de uma suposta ameaça, como justificativa para todas as atrocidades realizadas pelo Estado. Então, os crimes de Estado, os crimes de governo daquele momento vão ser, entre aspas, justificados, pois havia, né, na concepção desses militares uma guerra invisível sendo travada aí contra essa ameaça comunista. E para conter essa ameaça valeria, então, aí, a utilização de todos os meios possíveis. E é no governo do Castelo Branco que se inicia o processo de montagem, né, de todo o aparato repressivo e o aparato legal que dava base para esse tipo de ação, tá? Então, aqui eu coloquei as principais medidas, né, adotadas aí ao longo do governo do Castelo Branco, que vão, como eu falei, construir bases, vão construir pilares para esses objetivos que o Castelo Branco propõe. Então, a gente vai ter a lei antigreve, né, que proibia o básico, né, proibia a greve, né, dos servidores públicos e dificultava a greve no setor privado. E aqui é muito importante destacar que durante todo o período militar a greve foi combatida de forma muito violenta, né? Então os trabalhadores e os sindicatos acabavam sendo alvos constantes de ação policial, né? Justamente porque a partir daquele momento, com a proibição da greve, qualquer movimento grevista já era automaticamente considerado ilegal e consequentemente virava caso de polícia, né? Então muitos líderes sindicais, né, até mesmo os trabalhadores que faziam parte de sindicatos passam a ser perseguidos em decorrência desse tipo de ação, né? Então os trabalhadores acabam que sem meios de lutar por melhores condições de salário, enfim, de emprego. Ele cria também a lei de imprensa, né, que basicamente limitava a liberdade de expressão e de informação dos meios de comunicação, prevendo ali algumas punições para enfim, aqueles que desrespeitassem a lei. Essa lei ela vai ser implementada ainda mais ao longo do governo, constituindo, e aí vamos dizer assim, o ponto ápice dela é o AI-5, né, quando a gente vai ter cada vez mais uma censura sendo estabelecida de forma mais aprofundada. Tá? Então quer dizer,
cada vez mais, a partir daqui, começa a se constituir uma censura sobre os meios de comunicação, né? E a censura aqui ela vai se dar principalmente em relação àquilo que era veiculado nos jornais, nas revistas, né? E posteriormente, porque aqui a gente está falando da lei de imprensa, né? Mas posteriormente essa censura ela vai se estender aos diversos meios de comunicação e aí passa a entrar nos setores artísticos, né? O teatro, a música também começa a ser controlada, cerceada por meio desse tipo de política aí de limitação da liberdade de expressão. Então, vários autores, vários artistas, músicos, né, sofreram com o processo de limitação aí, de censura. E a gente vai falar mais sobre censura mais para frente, sobre a relação dela com os artistas, mas de maneira geral, Castelo Branco vai estabelecer a lei de imprensa que vai controlar mais as informações que eram veiculadas nos jornais, nas revistas, né? Então, aqui a gente tem um fator fundamental, né? Que é aquilo que era publicado nos jornais, nas revistas, ele tinha um consentimento ali por parte do governo militar. E aí os jornalistas que, de alguma forma, né, viessem a desrespeitar esse tipo de política poderiam sofrer consequências bem drásticas. O AI-2 e o AI-2, né, são publicados ainda no governo Castelo Branco, mas o AI-2 aí, né, reduzia as atribuições do Congresso Nacional, né, e vai dar ao presidente o poder de baixar os decretos relativos às questões de segurança nacional, bem como vai reduzir o tempo de apreciação desses decretos. E aí, reduzindo o tempo de apreciação, se esses decretos não fossem apreciados, quer dizer, votados, avaliados e tudo mais, eles eram automaticamente aceitos, né, literalmente, confirmados, consolidados. Também é no governo Castelo Branco que se inicia a montagem do SNI, né, o Sistema Nacional de Informação, que basicamente era um organismo de inteligência voltado para investigar e reprimir os opositores do regime, né? Eu já falei sobre isso, que faz parte de todo um processo, né, de surgimento desses órgãos de inteligência pelo mundo, né, dentro daquele contexto da Guerra Fria, né, eu já falei para vocês, que você vai ter surgimento, né, da CIA, da KGB, enfim, de diversos organismos de inteligência, e no Brasil a gente vai ter o SNI, né, seguindo esse modelo. Basicamente, investigar, coletar informações e combater, né, a oposição ao regime. Então, a ideia mesmo do SNI era obter as informações sobre essa tal ameaça comunista, identificar pessoas-chave, né, pessoas importantes do movimento dos estudantes, do movimento operário, dos intelectuais, enfim, identificar esses agentes para combater, né, para reprimir, para prender, enfim, torturar e extrair informações. Essa é a ideia aí, a priori do SNI. E o SNI ele vai ser bastante amplo. Tá? E aí, ligados ao SNI, você vai ter uma série de outros órgãos que vão, de certa forma, trabalhar em conjunto para combater esses opositores. Tá? E aí, a aproximação com a Aliança para o Progresso. A Aliança para o Progresso foi um programa elaborado assim, né, pelos Estados Unidos e em conjunto com os países aqui da América Latina, de maneira geral, que basicamente se voltava para o crescimento, né, o desenvolvimento socioeconômico desses países. Basicamente o que os Estados Unidos buscava era uma aproximação política com esses países, uma aproximação ideológica, né, para garantir que o socialismo, o comunismo, né, ele não avançasse nessa região. Essa política ela vai se aprofundar, né, a Aliança para o Progresso ela já havia sido formulada anteriormente, mas ela vai ganhar um maior ímpeto, principalmente depois da Revolução Cubana, de 1959. Então, quando você vai ter a Revolução Cubana, em 1959, os Estados Unidos tem isso, né, como um sinal bastante grave que a sua atuação precisava ser mais próxima dos países. E aí ele vai, né, se aproximar por meio desse Aliança para o Progresso. Então, enfim, era um empréstimo de dinheiro, né, os países iriam colaborar para poder gerar o desenvolvimento socioeconômico na América Latina, de maneira geral. Tá? Então, esses aqui são os principais fundamentos aqui do governo Castelo Branco. Aqui os momentos, né, iniciais ali do golpe, né, o processo que o golpe vai se dando. Aqui o Castelo Branco, para quem não conhece ele, tá? Só para vocês verem aí, primeiro dos generais militares.
Ainda do governo Castelo Branco, né, os partidos extintos suspensas as garantias e a eleição indireta. Isso aqui lá pelo ato, né, que vai extinguir os partidos, criando apenas o MDB e o Arena, né, como partidos aceitos, né, registrados aí pelo governo, tá? Partidos de oposição e tudo mais. Aí, ato institucional em vigor, Congresso em decreto. Aqui já é mais durante o período do Arthur da Costa e Silva. A gente vai ver que o Costa e Silva, ele é no governo dele que se edita o ato institucional número 5 e aí, consequentemente, né, é quando o Congresso entra em recesso por tempo indeterminado. Então, o Costa e Silva, ele assume a partir de 1967, né, 1967, ele governa até o finalzinho de 68, quando, né, ele é afastado, e aí a gente vai ter em 69 a chegada do Médici ao poder. Tá? Então, olha só, o Arthur da Costa e Silva, né, basicamente foi marcado o governo dele pelo crescimento dos movimentos de oposição. E aqui é importante destacar que faz parte de todo um contexto, vamos dizer assim, internacional. Né? Assim, lá na França a gente vai ter o maio de 68, né? O ano de 68 ele foi um ano bastante marcado por movimentos sociais no mundo como um todo. A França, como um dos maiores exemplos, né, vai levar estudantes para a rua, enfim, para lutar por uma educação melhor, não sei o que e tudo mais. E aqui no Brasil esse tipo de movimentação vai ter também as suas consequências. Você vai ter um crescimento dos movimentos de oposição, principalmente do setor estudantil, né? E aqui você vai ter uma atuação muito importante da UNE, né, que era a União Nacional dos Estudantes, que né, que ainda existe a União Nacional dos Estudantes, vai ter uma ação bastante intensa, né, nesses movimentos que reuniu estudantes, vai reunir trabalhadores, intelectuais, artistas, enfim, de maneira geral você vai ter um aumento constante desses movimentos que, enfim, exigiam condições de educação melhor, né, abertura de novas vagas nas universidades, reforma do ensino superior e, claro, também o fim da ditadura, o fim da repressão. E, claro, se há um crescimento desses movimentos de oposição, há também um crescimento na repressão. Então, você vai ter também um período de bastante repressão policial. Então, no mesmo nível que aumenta o movimento de oposição, você também vai ter um aumento bastante acentuado da repressão. Tá? Então, olha só. O Costa e Silva ele é considerado um dos membros ali da chamada linha dura, né? Havia teoricamente os militares, pessoal, eles não eram unificados, tá? Então assim, isso é muito importante destacar. Havia entre os militares uma série de cisões, né? Assim, né? Nem todo mundo concordava muito bem com tudo. Tá? Então, quer dizer, mas basicamente havia aqui, vamos dizer assim, dois setores muito importantes, fortes dentro das correntes militares. De um lado, a chamada linha dura, que era a galera mesmo que defendia um regime mais autoritário, né? Um regime mais repressivo e que não estava muito preocupado em esconder isso, né? Não é à toa que a partir do governo Costa e Silva que você vai ter cada vez mais uma repressão evidente e claramente se demonstrava o regime autoritário no qual o Brasil estava inserido, como também não previa, né, um fim para esse governo. Então, para os militares da linha dura, enquanto o governo ditatorial ele durasse, estava valendo. Né? E aí você tinha também uma linha mais moderada, né, que era uma linha que vai propor uma transição, né, que vai tentar mascarar ali o autoritarismo da ditadura com mecanismos, entre aspas, legais. Então você vai ter essas áreas. O Costa e Silva, teoricamente, faria parte aí dessa linha dura que era mais repressiva, né, mais autoritária. Tá? Então, olha só, o aumento na atuação do movimento estudantil, né, foi por melhores condições de ensino, aumento do número de vagas nas universidades e o fim da ditadura, como eu já havia falado anteriormente. E aí, claro, né, o aumento desse tipo de movimentação vai gerar também um aumento da repressão que era realizada pela polícia, pelo exército de maneira geral, e vários conflitos vão ocorrer. E é justamente num desses conflitos que em 1968 você tem a morte de um estudante secundarista chamado Edson Luiz de Lima Souto. Ele morre e enfim, atingido, né, por um projétil, uma bala durante
essas manifestações e, consequentemente, isso vai gerar uma comoção muito grande. Por quê? Porque a partir de então aí, né, você vai ter um regime, né, matando ali os estudantes, e isso vai gerar uma comoção gigantesca. Essa comoção, né, em decorrência da violência policial e tudo mais, né, a morte dele, e ele acaba se tornando um símbolo, né, assim, da resistência estudantil, vai levar ao chamada passeata dos 100 mil. Né? Você vai ter aí a reunião de artistas, estudantes, intelectuais e outros setores, né, que vão se juntar numa passeata, né, no Rio de Janeiro, com aproximadamente 100 mil pessoas. Né? Então ali ficava cada vez mais evidente a resistência à ditadura, né? Começava a ganhar novos atores em oposição ao regime que se estabelecia. Você vai ter vários, enfim, né, processos aí em relação à morte do Edson Luiz. Né? Ele vai ser morto, a missa de sétimo dia vai ser feita a portas fechadas na igreja, mas mesmo assim o pessoal vai, e a polícia vai lá para poder impedir, e isso gera confronto com a polícia, enfim. Então você vai ter uma série de situações que vão se desenvolver em decorrência, né, da truculência policial e da tentativa de impedir, né, que a morte desse estudante ela ganhasse uma repercussão maior. No entanto, você vai ter aí, eu falei, uma repercussão, na verdade, bastante grande e, consequentemente, uma reação, né, por parte desses setores opositores bastante intensa, que é a passeata dos 100 mil. Então, a passeata dos 100 mil ela vai ser ainda mais, vamos dizer assim, ela vai significar, né, uma oposição mais organizada, e ao mesmo tempo o governo vai também demonstrar uma repressão mais organizada a partir do momento que você vai ter a publicação do ato institucional número 5. Então, de certa forma, a passeata dos 100 mil, né, você vai ter políticos, né, o Márcio Moreira Alves, ele era um deputado que ele vai fazer uma série de discursos, né, contra os militares, vai fazer uma convocação para a galera boicotar o 7 de setembro, né, que era o desfile militar, e é uma data extremamente importante para os militares e tal. E isso tudo vai ser visto como estopim, né, de um conflito ali que vai ser, vamos dizer assim, né, reprimido, que vai criar as bases para a publicação do ato institucional número 5. Então, o ato institucional número 5 ele vem como uma resposta a todo esse movimento de oposição que começa a ganhar corpo maior, né, um corpo maior ao longo do governo do Costa e Silva. Então, basicamente, o autoritarismo, o ato institucional número 5, ele tinha o objetivo de intensificar o autoritarismo do regime, né, e a repressão política, criar as bases legais para isso. Lembra lá que eu falei que o ato institucional número 5, ele suspende o direito de habeas corpus. Então, você vai ter prisões, né, arbitrárias, enfim, cada vez maiores, e isso vai ter suspensão de direito político. Então, tudo isso é uma forma que o governo militar vai ter de criar bases legais para aprofundar a repressão contra esses movimentos opositores. Tá? E aí, como eu falei, aqui é como uma balança, né? Então, quanto mais pesa de um lado, você vai ter mais força sendo feita do outro também. Aqui você vai ter, a partir daqui, de 68, 69, ali, que começam a surgir os grupos mais radicais de resistência contra a ditadura militar, que são os grupos armados. Né? Então, a partir daqui começam a surgir cada vez mais células de grupos que vão entre aspas, aí, desistir da oposição democrática, a oposição por meio das manifestações, enfim, né, de denúncia contra o regime, e vão passar para a ação direta, e aí vão formar células de grupos armados. Eram células pequenas, né, estabelecidas em diversos locais, mas que vão se reproduzindo ao longo da década de 60 e principalmente na década de 70, quando você vai ter a formação de vários desses grupos em diversos locais do Brasil. Então, cada vez mais a radicalização ela vai ganhando força. Né? Então, agora você vai ter o surgimento desses grupos que vão passar a atuar, né, na base da força contra o regime militar.
né? E aí você vai ter as diversas ações, né? Diversas ações que vão ser realizadas. A gente vai falar mais sobre os grupos de resistência mais para frente, tá? Mas de maneira geral aqui você vai ter assaltos a bancos, né, realizados por esses grupos, sequestros de personalidade. A gente vai ter aqui em 69 o sequestro do embaixador norte-americano, né, e consequentemente a troca do embaixador, né, por presos políticos, né. Então você vai ter dois grupos armados, né, que vão se juntar, que é o MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, e a ALN, né, que era a Aliança Libertadora Nacional, ou Ação Libertadora Nacional, que vão se juntar para sequestrar o embaixador e trocar o embaixador, né, pela libertação de 15 presos políticos. Então você vai ter esse tipo de ação acontecendo a partir de então, e outros vão ser, o embaixador suíço também vai ser alvo desse tipo de ação armada. Tá? Então daqui é o Arthur da Costa e Silva, para quem não conhece, publicação do ato institucional. Então aqui a gente vê o que o ato determinava. Congresso em recesso por tempo indeterminado, então fechava-se o Congresso, né? Até aquele momento a única instituição democrática que ainda se mantinha, né? E a partir de então você vai ter o fechamento do Congresso. O habeas corpus suspenso para delitos políticos, então os presos políticos, aqueles que eram presos em decorrência de divergências políticas, não teriam direito ao habeas corpus, ou seja, iam ficar na cadeia enquanto enfim, os militares quisessem. Então, e aí também dava ao presidente o poder para cassar, demitir, aposentar e remover qualquer funcionário público. Tá? Então aí a manchete da última hora, né? Novamente, eu lembro que eu falei que a imprensa ela tem um poder muito grande nesse momento de sustentar, né, o regime também. Né? Então, olha só, o ato número 5, o objetivo é manter a revolução. Então, novamente, a tentativa aí de se construir. Aqui algumas imagens da passeata dos 100 mil, né? Então você vê aqui um aglomerado gigantesco de pessoas, né? Então abaixo da ditadura, povo no poder, tem várias faixas aqui, né? Em oposição ao regime estabelecido. Aqui a gente vê vários artistas, né? Que é o Caetano Veloso, né? Enfim, o pessoal aqui, né? Vários artistas que vão se manifestar também contra. Aqui, carregando aqui a placa, diz assim, artistas intelectuais clero, né, com os estudantes. Então você vai ter aqui muita gente, diversos grupos que começam a se voltar, né, contra a ditadura, começam a se manifestar em oposição. E aqui o Edson Luiz, que eu falei para vocês, né, ele foi morto, ele foi enrolado na bandeira do Brasil, levado até a Assembleia lá, para não ter o corpo retirado do local. E acaba se tornando um símbolo, né, da resistência aqui. O período em que o Médici chega ao poder, pessoal, ele é também conhecido como os anos de chumbo. Né? O governo Médici ele é considerado o governo mais repressivo, né, de todo o regime militar. Tá? Ao mesmo tempo, então, o governo Médici ele é marcado, né, por duas características muito peculiares. De um lado, a grande repressão política, né, a violência sendo utilizada cada vez de forma mais contundente contra os grupos opositores, e aí a gente vai ver que durante o governo Médici constroem-se uma série de organismos, instituições, né, órgãos com o objetivo, claro, de literalmente desarticular os grupos oposicionistas e impedir que eles se reorganizassem novamente. E também é marcado por um processo de relativo crescimento econômico que vai marcar, né, o início ali da década de 70 no conhecido milagre econômico. A gente vai falar do milagre econômico mais para frente, né? Aqui a gente vai se ater mais mesmo à estruturação do sistema repressivo que se constituía, né, que é o que a gente está fazendo em relação aos outros governos, e mais para frente a gente comenta mais sobre como é que o milagre econômico ele vai ser utilizado, né, pelo Estado, né, justamente de um lado para aliviar um pouco a tensão em relação aos outros setores sociais, como também para mascarar toda a violência, né, daquele momento. Né? Então, quer dizer,
o período do Médici aqui, sem dúvida, ele é o período de maior repressão, maior perseguição política, né, aos opositores do regime. E aí é claro também, né, isso se dá também em decorrência da difusão da radicalização da resistência, né? A gente viu que durante o governo do Costa e Silva, né, você vai ter um crescimento da oposição, movimentos sociais começam a atuar de forma mais constante, se opondo ao regime militar. Isso vai trazer uma repressão política maior, o AI-5, aquela coisa toda, que leva a uma radicalização ainda maior dos movimentos de oposição, com o surgimento dos grupos armados, né, que passam a enfrentar o governo por meio da via violenta também, né? E aí o governo também passa a perseguir com mais força. Então o governo Médici ele é provavelmente um dos ápices, né, da violência do regime civil-militar, né, naquele momento ali. E não que depois dele não tenha tido, tá? A gente vai ter ainda, mas provavelmente o governo Médici é o momento ali de maior ápice dessa repressão. Tá? Isso se evidencia aqui em duas situações, né? A Operação Bandeirantes, que basicamente foi um conglomerado, né, que se constrói ali, basicamente por oficiais de diversos setores militares, né? Então, desde as Forças Armadas, policiais militares, policiais civis, compõem ali o que fica conhecido como a Operação Bandeirante, que basicamente era não era um órgão porque não chega a ser oficializado, né, definitivamente, mas basicamente era um conjunto ali, né, um grupo que tinha um objetivo claro de combater as organizações opositoras ao regime, né? E aí você vai ter um processo realmente amplo de coleta de informação, né, de interrogatório. E aqui, né, a gente já vê, desde 1964, 65, você já tem os primeiros relatos da tortura, né, surgindo como método utilizado, né, pelos militares para conduzir os interrogatórios. Então, quer dizer, aqui isso ganhava ainda mais força, né? Então, a utilização da tortura nos interrogatórios, a violência, né, sendo utilizada como método. E aí, se a gente volta lá no governo Costa e Silva, a gente lembra que com o habeas corpus, né, as prisões arbitrárias elas ocorriam de uma forma ainda mais constante, já que há uma suspensão do habeas corpus, né, não havia aí a necessidade de mandato de prisão. Então, quer dizer, você vai ter uma operação que é montada por setores militares de diversos assim, né, patamares para combater isso, né? E aí vão buscar, acima de tudo, combater esses movimentos opositores. Basicamente, pessoal, por a Operação Bandeirante, vamos dizer assim, não ser uma operação, de novo, né, oficial, né, registrada devidamente e tudo mais, ela vai acabar contando com o apoio de setores da sociedade civil, principalmente dos grandes empresários, principalmente de São Paulo, né? Então você vai ter diversos grandes empresários de grandes empresas fornecendo aquilo que estava ao seu alcance e que colaboravam com o funcionamento dessa operação, né? Então, empresários, né, por exemplo, das empresas de carro forneciam carros, alimentos, né? Enfim, dinheiro também, claro, né, para poder pagar os oficiais, enfim. Então havia toda uma articulação entre essas entidades militares e também esses grandes empresários, essas instituições civis, né? E conjunto ali, né, combinadas, vão servir como processo de repressão também aos grupos, né, opositores do regime militar. Tá? Em 1970 é que a gente vai ter, de certa forma, a oficialização do que a Operação Bandeirante representava por meio de dois órgãos, né? Então, de certa forma, a criação do DOI, do CODE, meio que estabelecia uma oficialidade àquilo que já se praticava pela Operação Bandeirante. E aqui, no caso, né, a relação entre esses dois órgãos ela vai se dar de forma bastante intensa. O DOI e o CODE provavelmente foram, né, os órgãos de maior
expressão na repressão aos opositores do regime. E esse órgão ele vai estar em contato direto com outros órgãos repressores ali da estrutura construída pelo regime militar para combater os opositores. Então, quando a gente pensa em DOI-CODE, né, que foram assim, órgãos fundamentais aí na repressão, você vai pensar que esses dois órgãos eles estão ligados ao SNI, ao SEI, né, que era o Centro de Informações do Exército. Você tem o DOI-CODE ligado aos DOPS, né, que eram os departamentos, né, de ordem política, né, principalmente na região de São Paulo. Então você vai ter uma série de órgãos que vão se constituindo, né, com base na repressão, né? E aí os relatos, né, da tortura, enfim, o desaparecimento de uma série de pessoas, né, as execuções sumárias de opositores começam a se tornar cada vez mais evidentes, né? Então é justamente durante aí esses primeiros anos da década de 70, 71, até mais ou menos 74, que começam a se multiplicar, né, os casos de desaparecimento, suicídio, confrontos, né, justamente porque muitas dessas execuções elas eram mascaradas por meio dessas historinhas aí, né? Então, porque suicidou, e aí são histórias realmente bastante complicadas. E aí, então, durante a maior parte do regime, o DOI e o CODE dirigiram, né, a repressão política em articulação com todos esses órgãos, né? Então vão passar mesmo a perseguir as entidades, né, representantes. Então havia toda uma articulação interna desses órgãos que controlava as informações acerca dos movimentos, né, das pessoas e personagens importantes desses movimentos. Havia o controle das informações extraídas dos interrogatórios, né, o cruzamento de informações e o envio dessas informações aos níveis superiores da hierarquia militar. Então havia aqui, né, a criação do DOI-CODE era realmente uma sistematização, né, da repressão mesmo, e uma organização, né, justamente para combater os subversivos, como eram taxados todos aqueles que se opunham ao regime militar. Então os subversivos eram aqueles que teoricamente vão se opor. Então todo mundo que se opunha ali era um potencial subversivo. E as bases legais, né, vão se constituir principalmente naqueles atos, na Constituição de 1967, na chamada Lei de Segurança Nacional, né, que colocava aí qualquer pessoa, cidadão, era um potencial inimigo, né, poderia ser uma ameaça à segurança nacional, e aí por isso ele poderia ter seus direitos cassados, podia ser preso arbitrariamente. E aí você vai ter um quadro que foi comum aqui durante o período Médici, né, que é o da repressão mesmo. Aqui algumas imagens, né, que o Médici, né, para título de ilustração, quem nunca viu. Aqui algumas manifestações, né, repressões que ocorrem ali e que vão se multiplicando ao longo dessa década de 60 e principalmente na década de 70. E aí a gente vai ver que a repressão policial ela vai escalando, né, e claro, também a resistência também vai sofrendo um processo de escalado na sua radicalização, levando a luta armada lá na década de 70. Né? E aqui é a sede, né, que é o prédio onde era a sede do DOI-CODE lá em São Paulo. Tá? Inclusive tem todo um processo de tombamento, né, do local de preservação pela memória da coisa. Aqui algumas imagens dos desaparecidos políticos, né? Ainda hoje, 30 anos depois do processo ditatorial que o Brasil viveu, né, ainda existem muitas pessoas que estão desaparecidas, né? Pelo menos 400 pessoas ainda estão desaparecidas, e muitos deles foram, né, alvo das ações do DOI-CODE, né? E aí ainda hoje se busca resposta para saber o que de fato aconteceu com essas pessoas, né?
E aí tem vários movimentos, a Comissão Nacional da Verdade, né, que iniciou os trabalhos lá em 2012, mais ou menos, fez toda uma investigação para levantar quem foram esses desaparecidos e levantar informações sobre eles, né? Então até hoje ainda carece um pouco aí de informação acerca dessas pessoas, né? E até agora o que a Comissão Nacional da Verdade vai demonstrar é que em grande parte, né, esses desaparecidos foram alvo desses órgãos do DOI-COI, do DOPS e tudo mais, e a exigência, né, justamente em relação ao Estado, né, que responda pelos crimes cometidos durante esse período aqui, crimes, pessoas que desapareceram, né, literalmente foram assassinadas, tiveram seus restos mortais perdidos, literalmente, né, escondidos